Vamos dar início à nossa aula de hoje. Então, nós estamos no capítulo 1, Álgebra Vetorial e Matricial. Hoje são 26 de setembro de 2023 e nós vamos falar agora essencialmente sobre a parte de álgebra matricial. Vamos fazer uma introdução à álgebra matricial, algumas operações elementares com matrizes especiais, operações matriciais, matrizes particionadas, formas quadráticas e fator de Cholesky. Então, né, a partir dessa parte, aí nós vamos fazer uma aula mais rebuscada, uma aula mais detalhada. Maximização de razão de formas quadráticas, métodos numéricos, decomposição do valor singular, potência de matrizes simétricas, derivados vetoriais e matriciais, e as principais referências que nós usamos para escrever esse capítulo. Então, nessa primeira parte, nós vamos considerar uma descrição mais breve, né? Então, as pessoas que tiverem dúvidas, vão consultar o livro ou as videoaulas, dá uma interrompida, olhem as propriedades com detalhes, e vou passar muito superficialmente, até chegar em formas quadráticas e fator de Cholesky. Então, nessas primeiras partes aqui, até matrizes particionadas, eu devo falar das principais detalhes, das coisas mais importantes que vamos destacar no nosso curso e vamos passar bem por cima, rapidamente, sobre algumas propriedades elementares de matriz. Esse capítulo realmente é mais para consulta. Gostaria de falar, por exemplo, na aula retrasada, cometi alguns erros, falei cosseno de alfa, cosseno de teta, então vocês relevem porque eu estou fazendo essas aulas bem corridas, então às vezes a gente passa batido porque a gente não afoita de explicar as coisas, nós acabamos falando coisas incorretas, né, pensando para frente e deixamos, às vezes, na hora de falar cosseno de teta, falo cosseno de alfa erradamente. Então, dá uma elevada nisso aí. Então, vamos fazer hoje uma introdução à álgebra matricial. Então, nós terminamos a parte vetorial, agora vamos iniciar a introdução à álgebra matricial. Destacamos que esse capítulo é importante, tanto a álgebra matricial quanto vetorial, é importante para a gente construir as principais ferramentas que nós vamos usar ao longo do curso, né? Nossas ferramentas estão essencialmente nesse capítulo. Então, ele é muito importante para a gente. Então, na organização de dados reais, né, que a gente está trabalhando sempre nos reais, pode ser complexo também, mas vamos, no caso multivariado, vamos trabalhar sempre nos reais. Em arranjos retangulares ou quadrados, consistindo de n linhas e p colunas, é o que a gente chama de matriz. Então, se a gente coloca num arranjo ou retangular ou quadrado, né, n por p, se for quadrado vai ser n por n ou p por p, e retangular n por p, e em geral p diferente de n, se p for igual a n, como diz, c quadrado. E isso é chamado de matriz. As matrizes, existem arranjos de mais dimensões, né? Linhas, colunas, profundidades, por exemplo, 3 dimensões diferentes. Aqui nós temos as ordens linha e coluna, né? 2 dimensões apenas da matriz. Então, nós consideramos matriz, não vamos trabalhar só com esse tipo de arranjo. As matrizes nos possibilitam obter uma série de vantagens na representação de grandes quantidades de dados, nas operações aritméticas, pois elas se tornam mais simplificadas. A álgebra matricial, ela torna a apresentação das nossas técnicas multivariadas mais elegantes, mais concisa, simples de entender, né? Guardadas as devidas proporções, e do que seria, obviamente, se você fizesse isso tudo sem usar um arranjo desse para simplificar a notação. Ficaria muito mais difícil, a álgebra seria muito mais difícil. Então, nas próximas sessões, procuraremos descrever algumas operações matriciais elementares e algumas matrizes especiais e suas propriedades. Não vamos aprofundar. A hora que chegarmos em maximização de formas quadráticas, fator Cholesky, maximização de razão de formas quadráticas, ou chamado também formas quadráticas generalizadas, aí sim nós vamos aprofundar nesse tema. Então, vamos falar desse primeiro tópico, operações matriciais elementares, nessa primeira aula. Então, uma matriz A de ordem n por p é o arranjo de números dados por... Então, nós temos a linha A11, A12, A1p. Então, a linha, veja que o primeiro índice de cada elemento dessa matriz, a matriz A, ele é 1 fixado.
e o segundo índice varia de 1, 2 até P. E na segunda linha, o primeiro índice é igual a 2 para todos os elementos, então A21, A22, etc., até A2P, e assim por diante até a enésima linha, AN1, AN2 até ANP. Então, ela é um arranjo com N linhas e P colunas, podendo o P, obviamente, ser igual a N. A gente pode simplificar a notação da matriz, né, para escrever uma matriz completa como essa, só desse jeito. Ó. É a matriz dos elementos A e J. Se quiser, fala que o I varia de 1 a N e o J varia de 1 a P. E NP são inteiros, denotando a dimensão linha e a dimensão coluna, respectivamente, dessa matriz. Os elementos A e J, I variando de 1 a N e J de 1 a P, são números reais, em R, né, então, ou até mesmo números complexos. Então, nós vamos estar interessados aqui nas matrizes reais, N por P, para as quais, está no RNP, para as quais todos os elementos são reais. Então, todos os nossos elementos serão considerados reais, essa é a nossa ênfase. Mas podem existir matrizes definidas no campo dos complexos. A multiplicação por escalar, vamos falar de algumas operações elementares de uma matriz A. Então, como é que a gente multiplica a matriz A por um escalar C? Então, nós vamos gerar uma nova matriz B dos elementos B e J, que é simplesmente o escalar C, que não pertence aos números reais, multiplicado por cada um dos elementos da matriz A. Então, CA1, CA12, etc., CA1N na primeira linha, até o CA_M por N, que é uma matriz A, M por N, vai gerar uma B, M por N, com a mesma dimensão, com cada elemento B e J sendo dado pelo respectivos A e J multiplicado pela constante C. As regras de multiplicação de um escalar por matriz, então, se nós tivermos alfa e beta escalares multiplicando uma matriz A, a gente pode multiplicar primeiro a matriz A pelo escalar beta e depois por A, ou multiplicar a matriz A por alfa, depois por beta. Então, podemos fazer a associação que quisermos com esses números reais para multiplicando a matriz A. Se nós tivermos uma soma ou subtração de duas matrizes multiplicada por um escalar, isso vai equivaler ao escalar multiplicado por cada uma das parcelas dessa soma ou subtração. Então, C vezes A mais ou menos C vezes B. Tem um número pertencente ao reais, então uma propriedade distributiva aqui para o escalar. E se nós estivermos somando dois escalares, ou subtraindo dois escalares, alfa e beta, que são números reais, multiplicados por uma matriz A, então também temos a propriedade distributiva agora com respeito aos escalares, né? Estão sendo somados. Alfa vezes A, mais ou menos beta vezes A. Então, eu vou só mencionar, não tenho objetivo de ficar detalhando isso, não. A adição de matriz para adição de matriz, uma matriz A pode ser adicionada à matriz B, se uma matriz A M por N e a B R por S, se M for igual a R e N for igual a S. Ou seja, elas têm que ter necessariamente as mesmas dimensões, tanto linha quanto coluna. Portanto, o M tem que ser igual ao R e o N tem que ser igual a S. Aí, como que vai ser a soma? A soma, você soma os elementos correspondentes em cada posição. Então, A1 mais B1 me dá o C1, A12 mais B12 me dá o C12, e assim por diante, até o AMN mais o BMN me dá o CMN. Então, nós somamos os elementos da A e da B correspondentes em cada uma das matrizes. Então, a gente diz que elas são compatíveis para a soma. Então, a somar A com B é igual a somar B com A. Se você tiver uma soma de duas matrizes pré-multiplicado por um escalar, você multiplica o escalar pela matriz A mais o escalar vezes a matriz C, como nós vimos anteriormente, C pertencente aos reais. A soma de uma matriz A para uma matriz nula, matriz com M por N de zeros, é igual à própria matriz A. A mais B mais C, A mais B, então mais C, então nós podemos mudar a ordem da soma das parcelas, né? Fazendo associações diferentes aqui. Primeiro somamos B mais C, depois somamos A ao A, ou somamos A com B, depois ao C, ou somamos A mais B mais C nessa ordem que aparece, da esquerda para a direita. Não importa, o resultado é o mesmo. A subtração tem as mesmas propriedades. Os elementos da matriz C, que é a subtração do A menos C, A menos B, vai gerar a matriz C,
corresponde a cada elemento da matriz A subtraído de cada elemento da matriz B em cada posição, então elas têm que ser compatíveis também para a subtração, ou seja, tem que ter as mesmas dimensões, M igual a R, N igual a S, como no caso anterior. Então, tanto A quanto B são M por N, ou R por S, como queiram expressar, tanto faz. As mesmas propriedades para a soma nós temos aqui, então se nós tivermos uma diferença para a subtração, nós tivermos uma diferença multiplicada por um escalar C, nós temos cada matriz multiplicada por C, né? E fazendo a subtração das matrizes resultantes correspondentes. A menos a matriz nula da matriz A mais a matriz menos A, ou seja, a matriz A multiplicada por menos 1, então isso dá a matriz nula. A gente está equivalente a somar subtrair A de menos A, né? Então A menos A dá zero, nós vamos subtrair os elementos correspondentes. A outra operação elementar de matriz é a multiplicação de matriz ou produto de matriz. Então, a matriz A, M por N, vezes uma matriz B, P por N, vai obter uma matriz M por N. Veja que o número de colunas da matriz A, que pré-multiplica a matriz B, que está pós-multiplicando, o número de colunas da matriz A tem que ser, para que essa operação seja possível, igual ao número de linhas da matriz que pós-multiplica, que no caso é a B. Então, P colunas da A com P linhas da B. E o número de linhas da A e o número de colunas da B é irrelevante nesse processo aqui. Então, a matriz resultante vai ser uma matriz M, que é o número de linhas da matriz que pré-multiplica, por N, que é o número de colunas da matriz que pós-multiplica. Então, em matriz é importante a ordem da multiplicação. Pré e pós-multiplicação são coisas diferentes, né? Matriz que pré-multiplica e você não pode necessariamente inverter isso. Como é que é o produto da A vezes B gerando os elementos da matriz C e J? Você vai multiplicar a linha I da matriz A, que está pré-multiplicando, variando K de 1 até P, que é o número de colunas que ela tem, pelos elementos da coluna J, fixado da matriz B. Então, você vai variar o BK, que é o índice da linha, de 1 até P, fixado J. Com isso, você vai obter os elementos C e J. Então, você vai fazer o produto interno, né, do vetor que representa a linha da matriz A pela coluna J, linha I, com a coluna J dos elementos da matriz P. Que é isso aqui, AI1 vezes B1J, AI2 vezes B2J, AI3 vezes B3J, e assim por diante, AIP vezes BPJ. E com isso você obtém, com esses produtos internos, se o I for 1, J for 1, você tem o primeiro elemento, C1, A igual a 1, B igual a 2, né? Os B's da segunda coluna, você vai obter o C1, 2 e assim por diante até o M por N, o elemento da enésima linha da matriz A com a enésima coluna da matriz B, que pós-multiplica. Então, se nós tivermos A, B, C com essas dimensões M por N, N por P e P por R, A vezes B vezes C, eu posso associar o A vezes B, depois multiplicar por C, ou então multiplicar B por C e depois pré-multiplicar por A, ou fazer na ordem que aparece, A vezes B vezes C, que equivale a esse primeiro passo aqui. Então, eu posso ter a propriedade associativa, nesse caso AM por N, BN por M, então vai ser compatível com a multiplicação, e tanto num sentido quanto no outro. Então, A vezes B é possível, é compatível para multiplicação, e B vezes A também é compatível para multiplicação. Porém, em geral, o produto AB é diferente do produto BA. Então, nesse caso aqui, nós temos AM por N, B, C, N por R. Então, é possível multiplicar A por B, A por C, e o contrário não, né? Então, mais A, pré-multiplicando B mais ou menos C, nós podemos fazer o produto A vezes B mais ou menos A vezes C, como as regras de multiplicação de números reais. Do mesmo jeito, com essas dimensões M por N na AB e a C com NN, então se nós tivermos a soma ou subtração de A por B que pós-multiplicando por C, nós temos AC mais ou menos BC, como as regras de multiplicação com números reais. Se tivesse Azinho, Bzinho, VCzinho, números reais aqui, o resultado seria o mesmo.
A matriz A vezes uma matriz de zeros, desde que seja compatível para multiplicação, vai ser a matriz nula, matriz de zeros. E uma matriz A vezes uma quadrada, vezes uma matriz de identidade, ou a matriz de identidade multiplicando a A vai ser sempre igual a A. Então, a identidade, por isso tem esse nome, ela é uma matriz de 1 na diagonal e 0 fora da diagonal. Matriz quadrada, diagonal, com 1 na diagonal. O produto de Kronecker, ou produto direto, né, ele é representado por essa bolinha com um x no meio, de duas matrizes A, M por N, e B, P por Q, é uma matriz C com dimensão MP, que é a dimensão linha das duas multiplicada, por NQ, que é a dimensão coluna das duas multiplicada, o N vezes o Q, como matriz resultante. Então, eu vou multiplicar cada elemento do A pela matriz completa B. A1 vezes B, A12 vezes AB inteira. E a multiplicação por escalar, como nós vimos anteriormente. Então, cada elemento da B fica multiplicado por A1. Aqui, cada elemento da B fica multiplicado por A12. E assim eu monto a primeira linha, A1N vezes B, até chegar no último elemento vezes B. Então, esse é o produto de Kronecker, ou produto direto. Então, tem várias regras do produto de Kronecker, né? Então, com essas dimensões aqui, eu posso fazer associativa do mesmo jeito. Com essas dimensões aqui, eu posso fazer a multiplicação de Kronecker de A por B, que, em geral, quando é possível fazer a multiplicação inversa, é diferente de B, produto de Kronecker com A, como no caso da multiplicação matricial tradicional. Então, com essas dimensões também aqui, depois vocês consultam com mais calma. A produto de Kronecker com B mais C é A produto de Kronecker com B, mais ou menos A produto de Kronecker com C. Mesmas regras anteriores que nós fizemos para a multiplicação. Agora, se eu tiver uma soma de duas matrizes, outra soma de duas matrizes, e entre elas o produto de Kronecker com essas dimensões, então eu vou ter A produto de Kronecker C, A produto de Kronecker D, B produto de Kronecker C e B produto de Kronecker D somados. A, B e C com essas dimensões, M por N, P por Q, N por R e Q por S, respectivamente, nós temos produto de Kronecker de AB vezes o produto matricial com essa outra matriz, que é o produto de Kronecker, o produto direto C por D, é A vezes C, produto de Kronecker com B vezes D. Isso pode ser generalizado para mais fatores nesse produto de Kronecker dentro de cada um desses parâmetros. Então, A, produto de Kronecker com B, produto de Kronecker com C, vai ser A vezes D, produto de Kronecker com B vezes E, produto de Kronecker com C vezes F. Agora, o produto de Hadamard, ou produto elemento-elemento, produto elemento-wise, né? Elemento-wise product, em inglês. Então, produto elemento-elemento é quando você multiplica, é uma bolinha, produto de Hadamard, é uma bolinha com um pontinho no meio. Então, A, produto de Hadamard com B, equivale a você multiplicar cada elemento de A pelo seu correspondente elemento de B, formando a matriz C. Então, A1 vezes B1 forma o C1. A12 vezes B12 forma o C12. E assim por diante, até o AMN por BMN. Então, elas têm que ter a mesma dimensão, tanto A e B, para que esse produto seja possível, porque você faz o produto elemento a elemento na matriz, formando um novo elemento na matriz C. Algumas regras para o produto de Hadamard. Então, A produto de Hadamard com B é igual a B produto de Hadamard com A, porque você trocar a ordem dos elementos, porque é elemento a elemento, multiplicar A1 vezes B1 é a mesma coisa de B1 vezes A1. Para todas as posições isso vai ser igual. Se você tiver produto de Hadamard vezes uma pré-multiplicado por um número real por um escalar C, você pode multiplicar A pela C ou a B pela C. Então, C vezes A, produto de Hadamard com B, ou A, produto de Hadamard com C vezes B. E C vezes A ou C vezes B é produto de escalar por matriz, como a gente viu na primeira propriedade. Ela também é associativa, né? Se você tiver A mais ou menos B, produto de Hadamard com C, então você vai fazer A, produto de Hadamard com C, mais ou menos B, produto de Hadamard com C. E A mais B, produto de Hadamard com C mais D, você vai fazer como no caso do produto direto. A vezes C mais A vezes D, A produto de Hadamard com D, né?
B produto de Hadamard com C, mais B produto de Hadamard com D. Então, A produto de Hadamard com C, A produto de Hadamard com B, B produto de Hadamard com C e B produto de Hadamard com D. Somados. E se você tiver agora isso aqui é a soma direta que a gente vai ver na próxima operação. Produto de Hadamard com B mais soma direta com D. Então, nós vamos ter A produto de Hadamard com B, soma direta C produto de Hadamard com D. Tá? Então, nós vamos ver essa propriedade agora. O que é a soma direta que nós acabamos de apresentar? É uma bolinha com uma cruzinha no meio. Então, nesse caso, para matrizes quadradas, né, então tem que ter duas matrizes quadradas. A soma direta não soma nada, né? Então, A, B, você forma uma matriz bloco diagonal. Então, A fica no primeiro bloco, B no segundo bloco, e você preenche os demais elementos da matriz com zero. Se tiver A, soma direta com B, com C. Três matrizes. Então, você tem uma matriz diagonal, outra matriz diagonal nos blocos. E preenche com zero fora da diagonal dos blocos, né, que estão na diagonal. Algumas regras para soma direta. Então, A soma direta com B é diferente de B soma direta com A, por razões óbvias, né? Desde que o A seja diferente de B, porque você vai ter uma matriz bloco diagonal com as posições das matrizes, primeiro a A, depois a B, ou quando você tem a segunda parte, B, depois a A. Quando você tem um escalar soma direta de duas matrizes A mais B, soma direta, você vai multiplicar C por A e C por B e fazer a soma direta desse produto de escalar por matriz em cada parcela dessa soma direta, entre aspas, parcela. Com essas matrizes A, B, M por M e C, D, N por N, A mais ou menos B, soma direta com C mais ou menos D, você pode somar A com C, fazer a soma direta, e B com D, soma direta, e somar A mais ou menos C, somar as matrizes compostas da soma direta desses respectivos. Aqui uma matriz bloco diagonal com A e C no diagonal, outra matriz B e D, você soma essa matriz bloco diagonal posteriormente, ou subtrai. A soma direta, produto matricial com B, B soma direta com D, então você faz como no caso de produto de Kronecker, A vezes B, soma direta com C vezes D. Produto matricial de A com B, produto matricial com D e a soma direta das duas parcelas. A, B e C dessa forma, então é associativa. As matrizes A vezes B vezes C, tá? Associativa. E essa aqui, qual que é a diferença? Continua, isso aqui também é associativa. A soma direta com B, soma direta com C. Sim, aqui, perdão, agora que eu vi que estou confundindo. Esse aqui é produto de Kronecker. Então, A soma direta com B, produto de Kronecker com C. Então, você vai fazer o produto de Kronecker com C, soma direta com produto de Kronecker B com C. Tá? Então, desse modo. Então, essas são operações elementares, igual eu falei, é passar por cima, só destacando. Quando vocês quiserem, vocês param o slide, ou então pegam um livro, comprem um livro, na editora UFLA, livro Estatística Multivariada, que vocês vão apreciar bastante esse livro. Mas todo o conteúdo deles estão nesses slides aqui, é só parar e vocês vão ver as principais propriedades. Então, devemos destacar que as operações matriciais abordadas anteriormente possuem uma determinada ordem hierárquica de prioridade, onde aparecem determinadas expressões, igual as operações aritméticas do mundo da matemática comum. Então, essa ordem hierárquica é especificada por, primeiro, a gente realiza operações em parênteses, depois nos colchetes ou chaves, né? E a multiplicação de matriz ou multiplicação por escalar que tem segunda prioridade. Produto de Kronecker, produto de Hadamard tem a mesma prioridade, tá? Tanto multiplicação de matriz, multiplicação por escalar tem a mesma prioridade. Produto de Kronecker, produto de Hadamard tem também prioridades similares e abaixo da multiplicação de matriz. Depois vem adição e subtração, tem a mesma prioridade as duas, e soma direta. Quando tiver uma adição e subtração, qual que eu faço primeiro? Quando tiver uma multiplicação de matriz ou multiplicação de escalar, qual que eu faço primeiro? Em geral, você faz as operações da esquerda para a direita, isso é convenção. Tem algumas brincadeiras nas redes sociais, né, falando, nem os
Os matemáticos mais importantes conseguem, tem dúvidas sobre isso. Não, existe uma regra pré-estabelecida. Você faz as operações nas ordens de prioridade, conforme estamos destacando aqui no caso matricial, e depois, tendo duas operações com a mesma prioridade, na mesma sequência, sem alterar a prioridade com os parênteses, então você faz da esquerda para a direita. Essa é a convenção. Então não tem erro, não tem dualidade nenhuma com as operações tanto matriciais ou algébricas no mundo dos reais, tá? Matemática. Então, na próxima aula, a gente vai ver alguns conceitos sobre matrizes especiais. Espero que vocês gostem dessa aula e até a próxima aula.